A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui o nosso primeiro Sacode o Pó de 2022. E eu queria agradecer, ao nosso Deus pela oportunidade e que nós possamos seguir ao longo desse ano, com unção e com a bênção dele para todos os seus filhos. Então eu convido os irmãos a fechar os olhos comigo e vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na sua presença. Que o Senhor, Pai, sopra sobre nós o seu Santo Espírito. Que o Espírito Santo esteja livre para operar, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor traga a sua palavra. E que o Senhor, Pai, faça os nossos corações estarem quebrantados para receber a sua palavra e receber a unção do Senhor no precioso sangue de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, o nosso Sacode o Pó, o primeiro de 2022, traz, já vamos começar o ano assim, pegando. E o primeiro Sacode o Pó de 2022 tem esse título: Precisamos alimentar os tubarões? Seria até uma pergunta. Precisamos alimentar os tubarões? O que seria alimentar os tubarões? Bom, os tubarões, eles são considerados, os cães do mar, são aqueles animais, vamos dizer assim, perigosos, são um animal que sanguinário, é um animal que mata, é um terror dos mares. Então, e vamos chamá-lo de inimigo. E os tubarões aqui, seria Satanás e seus anjos. Seria um exemplo, uma maneira de explicar simbolicamente, a operação de Satanás e seus anjos. Seria o tubarão rei e os outros tubarões, que vêm aí, para destruir. Seria, como mostra a figura aqui, bastantes tubarões, que seria isso. Precisamos alimentar os tubarões. E o que seria isso aí, alimentar os tubarões? Bom, a gente sabe que os tubarões, ele é um animal dentro do mar, ele é muito potente, ele pode chegar até uma velocidade de 50 km por hora. Ele fareja sangue longe, ele tem esse poder, de farejar o sangue. Então ele realmente é um perigo nas águas, ele é um perigo para a sociedade. E o que nós queremos representar aqui é exatamente isso, é o perigo de Satanás para o mundo. Porque como é que está o mundo? O mundo, hoje nós estamos vivendo como se tudo fosse normal, que nós não tivéssemos inimigos, que está tudo a mil maravilhas, que o mundo tem sido um mar de rosas. E isso tudo é que o inimigo vem fazendo para que a gente ache que está tudo normal. Mas na verdade, irmão, nós estamos vivendo num mundo perigosíssimo. É exatamente isso. Nós estamos alimentando os tubarões. O que é alimentar os tubarões espiritualmente? É a gente entregar a vida da gente, entregar a família da gente, entregar os filhos da gente na mão do inimigo. E o inimigo, ele existe, ele é perigoso, porque o Satanás, ele vem lá desde o Jardim do Éden. Ele entrou lá no Jardim do Éden para atormentar Adão e Eva. Ele induziu Eva a pecar e Eva pecou e Adão pecou junto com ela. Aliás, a Eva, ela foi enganada, porque o pecado, ele é realmente de Adão. Porque Adão comeu o fruto porque ele quis. Eva não, ela foi induzida a comer. Então ele foi ali e trabalhou. O inimigo começou a trabalhar ali no Jardim do Éden e trabalha até hoje. E uma das grandes dificuldades que o homem de hoje tem para entender é o seguinte, que
Se Satanás atormentou Adão e Eva, que estava no paraíso, ele vai atormentar a gente aqui. Não menospreze, nós temos um inimigo. Ele está aqui, furioso, ao redor, procurando por um e por outro. Então não menospreze, nós temos um inimigo no qual nós precisamos vencê-lo e não alimentá-lo. Então eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então Satanás, ele está nesse mundo aqui à procura de quem dê brecha para ele. E se você der brecha na sua casa, na sua vida, ele vai entrar. Ele não perdoa, certo? Ele não perdoa. A função de Satanás no mundo é essa aqui, gente. É destruir, é engolir, é te devorar. Porque Satanás, ele foi derrotado na cruz. Jesus Cristo derrotou Satanás. E a estratégia dele é viver nesse mundo aqui, entendeu? Para tirar a sua bênção, tirar a minha bênção, tirar a sua ida para o céu, tirar a minha ida para o céu. Ele quer, como se diz, ele quer aumentar o exército dele cada vez mais. Né? Você acha que Satanás quer que você vai morar na Nova Jerusalém? É lógico que não. Mas se você der abertura para ele entrar na sua vida, ele vai entrar. Ele vai entrar com força total e vai vir com força total para te destruir. Então, nós não podemos alimentar os tubarões, nós não podemos viver essas coisas que estão sendo jogadas para a gente aí, essas aceitações que está todo mundo aceitando, achando que tudo é naturalidade. Ô irmão, nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos sair fora dessa coisa que está sendo empurrada para cima da gente. Certo? A vitória, a vontade de vencer tem que ser sua e tem que ser minha. Certo? Porque ele está aí para te devorar. Certo? Se você der brecha, ele vai fazer isso aqui com você. Ele vai te devorar. Essa é a função dele no mundo, é devorar você. Por isso, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra lá em João 10, que diz assim a palavra do Senhor: o ladrão vem sim não para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então veja bem o que Jesus falou. Essa é a estratégia de Satanás na vida hoje, é roubar, matar e destruir. Então não se engane que é só Deus que mata. Satanás também mata. O poder de Lúcifer é muito grande. Ele era um anjo de luz. Ele era um anjo que tinha poder. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Quem era Lúcifer, como surgiu Lúcifer, né? Nós vamos dar uma lida aqui, nós vamos ver isso aqui biblicamente, o que é. Por isso que a gente tem que vencer. Nós não podemos alimentar o tubarão, nós não podemos alimentar os demônios, os tubarões. E lá em João 10, 12, diz assim a palavra do Senhor: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo e as arrebata e dispersa as ovelhas. Então ele vem aqui para dispersar todo mundo. Então a gente vem trazendo a palavra, a gente vem trazendo um som, a gente vai dizer, isso está errado, né? Ele vem para dispersar, ele quer mostrar, né? A vida hoje quer mostrar um lado que é inverídico, entendeu? Um lado inverídico, isso não existe, gente. Esse mundo, essas coisas que estão sendo passadas para nós, isso não existe, isso é pecado. E nós temos que fugir dos pecados. Se você não fugir, você está alimentando os tubarões. Essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. Entendeu? Por isso que eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Coríntios. 2 Coríntios 11, 14, 15, veja como é que é a estratégia, o que ele mostra para a gente. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, ele transfigura em
em Anjos de Luz, né? Mostra com brilho, quer mostrar as coisas boas, quer mostrar tudo que é bom. Não, isso aí é normal, sabe? Não, seu filho tá ali, tá aqui, nas baladas. Isso é normal, entendeu? Isso aí todo mundo faz. É isso, a estratégia dele é levar você para o buraco. Cabe a mim e a você, né, mudarmos isso aí. Essa é a função do cristão, é a função de levar a verdade. E nós precisamos, né, que levar a verdade, porque todo mundo acha que é filho de Deus, mas a palavra de Deus fala lá em João 8, João 8, verso 44, diz assim a palavra do Senhor: vós tendes por pai o diabo. Então veja bem, gente, não é todo mundo que é filho de Deus, porque muita gente que está alimentando os tubarões, eles têm por pai o diabo e não Deus. Nós não podemos fugir da verdade. Essa é a verdade. Então vamos lá continuar o texto. Falar: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não credes. Então a gente fala, mas a pessoa não crê. Ela prefere acreditar em Satanás. Quem dentre vós me convence de pecado? E vos digo a verdade, porque não credes. Se nós dizemos a verdade, por que você não crê? Quem é Deus? Escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dissemos nós bem que o ex-samaritano que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco minha glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tu tens demônios. Morreu Abraão e o profeta, tu dizes que se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte? És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram? Quem fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual os dizeis que é vosso Deus. Eu e vós não o conheceis, mas eu os conheço, e diz que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu. E alegrou-se, e disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então vejam bem, Jesus estava pregando para eles ali, para fazer a verdade, mas eles não aceitaram a verdade, eles não quiseram aceitar. Por isso falou assim: e antes que Abraão existisse, eu sou, e eles não acreditaram. E é o que acontece hoje, irmão. É o que acontece hoje. Nós não estamos seguindo Deus, nós estamos seguindo o eu sou, nós estamos seguindo, né, o que a vida mostra pra gente, o que a vida prepara para você. É isso que você está seguindo. E o dominador desse mundo é Satanás, quer você queira ou não. E quem pode mudar isso é você. É você. Quando você tem o compromisso, a responsabilidade de viver a palavra, viver a verdade de Deus, você muda a história. Então quem pode mudar a história é você. Senão você vai estar na garra do tubarão. E o desejo que Satanás tem de ser Deus. Por isso ele está aqui, ó. Busca, ele está atrás de mim, ele está atrás de você. Essa é a função dele, é resgatar cada vez mais e mais. Ele quer aumentar cada vez mais o reino dele.
E se você não vigiar, você vai se tornar um filho de Satanás. Porque, como foi dito ali, tu tens como pai o diabo. Se você for viver essas coisas que estão sendo passadas para a gente, for viver essas coisas mundanas, você é filho do diabo, você não é filho de Deus. Porque a verdade de Deus, ela não vai ser mudada. Deus nunca vai mudar. Né? O que eu queria dizer para você é que 2002 começou, mas Deus continua sendo Deus. Ele não mudou nada. E a palavra dele também não vai mudar. E a verdade dele não vai mudar. Vai continuar sendo a mesma coisa, quer você queira ou não. E eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra lá em Isaías 14:12. Nós vamos falar um pouquinho de Satanás. Como caíste desde o céu, o Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, que tu delimitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Então, veja bem, ele quer ser Deus. Satanás quer ser Deus. Satanás quer tomar o lugar de Deus. Satanás quer ter o reino dele. Só que ele é um inimigo destruído. Jesus Cristo veio e destruiu. Por isso que o exemplo para nós tem que ser Jesus Cristo. O exemplo nosso tem que ser a cruz. É o Calvário. É na cruz do Calvário. É a cruz que tem que ser o nosso exemplo. Porque foi ali que Jesus veio e derrotou. Derrotou Satanás. E a luta dele é para derrotar o céu. Então ele vem, ó. Esse aqui é o nosso inimigo. Ele vem para querer te destruir. Ele está aqui para acabar comigo, para acabar com você, se nós dermos abertura para ele. Certo? Irmãos, nós passaremos tribulações. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Jesus Cristo deixou claro isso para a gente. Por isso que nós temos que lutar a cada dia. Né? Por isso que Jesus Cristo falou assim: carrega a sua cruz dia após dia. Se você quiser me seguir, você tem que carregar a sua cruz todos os dias. E eu convido os irmãos para abrir a palavra comigo lá em Daniel, capítulo 10, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio, o primeiro dia em que aplicaste no teu coração e a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras, mas no princípio o rei da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para trazer e entender que acontecer o teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abriu a minha boca e falei dizendo: aquele que estava em pé diante de mim, o Senhor meu, por causa da visão sobrevieram as dores, e me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: não temas, homem muito amado, paz-seja contigo, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, por que me fortaleceste? E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tomarei a peleja contra os príncipes das Pérsias, e saindo eu, e eis que virá os príncipes da Grécia. Mas tu declarei que estás registrado nas escrituras da verdade, e ninguém que me anime contra aqueles que, senão Miguel, o vosso príncipe. Então, ouve, né? É o famoso, né, que todo mundo fala aí, o famoso jejum de Daniel. Daniel jejuou 21 dias, né, pela guerra. E esse famoso jejum que todo mundo faz aí, o jejum de Daniel, né, tá aqui.
E Daniel, ele estava ali desesperado, sabe? Ele já estava fraco, ele já não tinha mais forças, ele já estava ali. Aí o anjo do Senhor, né, arcanjo, veio até ele e falou assim: não, eu escutei a sua oração desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que você orou, eu te escutei. Mas os principados, as potestades vieram lutar contra mim. E ele falou assim, e Miguel, que é Jesus Cristo, veio e veio lutar contra mim. É a vitória. Jesus Cristo veio para lutar, assim como Jesus Cristo foi ali e lutou. Ele veio aqui na terra e lutou por mim e por você, para que nós tivéssemos direito à salvação. Meu irmão, isso é uma coisa muito séria. É nisso que nós temos que brigar. Nós sempre vamos brigar pela salvação aqui, porque o mundo está perdido. E a tendência é cada vez piorar. Por isso a nossa função hoje é pregar, é falar cada vez mais e mais. E infelizmente, quanto mais a gente prega, a gente vê cada vez mais que os tubarões ficam mais irados, sabe? Parece que você já viu assim um lugar que tem muitos peixes e você joga uma comidinha e vem aquele monte de peixe em cima. É assim que o inferno está, meu irmão. É assim que o inferno está. Eles estão alvoroçados, o tempo deles está acabando. Eles sabem que Jesus Cristo vai voltar, que isso vai acabar, que a obra do Espírito Santo está por terminar, né? E vai vir, né? Deus, Jesus Cristo vai voltar, quer você queira ou não, Jesus Cristo vai voltar. E ele sabe que o fim está próximo, então ele quer cada vez mais e mais e mais buscar cada um de nós. Mas cabe a nós, cabe a mim e cabe a você correr disso aí. Nós precisamos viver a verdade. Saia desse mundo, saia dessas coisas que estão sendo passadas para você, saia dessa mesmice em que todo mundo está vivendo. Irmão, o negócio é muito sério. Você pode não acreditar, mas o inferno existe, os tubarões existem e eles querem te devorar. E só não serão devorados se você tiver lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem que buscar Jesus. Essa é a nossa função, é a função que nós temos que pregar, é a nossa briga hoje, é salvar almas. E o povo não quer, está todo mundo correndo disso. Por quê? Porque a vida mundana é muito mais fácil. É muito mais fácil. Amém? Então vamos lá, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra lá em Apocalipse, capítulo 20, no verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Satanás é um inimigo derrotado. Veja bem, e acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para ajuntar em batalhas, e subirão sobre as larguras da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada, e Deus desceu fogo do céu, e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu da terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja bem, irmão. Os tubarões, né? Satanás, o tubarão rei, mas os seus anjos, que são aquele monte de tubarão que foi mostrado nisso, eles estão aí para pegar o maior número de pessoas para o reino dele. E você viu que a palavra de Deus é clara. Se você não estiver, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai para o lago de fogo. A palavra é clara, irmão. Eu sempre falo com as pessoas, eu vou falar e vou continuar falando a vida inteira. Todos esses versículos que são falados no sacode de pó,
Eu gostaria que você pegasse e lesse depois, sozinho, que fizesse sua meditação sozinho, para você entender. Muitas vezes a gente lendo, passa despercebido, você não entende, mas você tem que buscar. E a busca é nossa. A alimentação, ela depende de você. Por exemplo, eu não posso matar a sua fome. Se você quer comer, você tem que pegar o prato e comer, a não ser que você esteja com uma doença, que você esteja aleijado ou você tem algum tipo de problema, que eu preciso levar a comida na sua boca, mas o mastigar, o engolir, é você que faz. Eu não tenho como engolir por você. Tem coisas na vida que é você que tem que fazer por você, sabe? Eu vou dar um exemplo bobo aqui e já peço perdão porque eu vou falar, mas, por exemplo, se você, desculpem, perdão, né? Mas Jesus usou essas coisas, escusa, ele usou esse tipo de coisa, porque Jesus era uma pessoa de classe, né? Mas ele usou, até nisso aí ele soube usar bem. Mas eu, por exemplo, eu não posso defecar por você. Só você pode fazer isso. Então, irmão, a alimentação, né, o buscar de Deus, é você que tem que querer, é você que tem que ter essa vontade de alimentar, é você que tem que buscar. Por isso, leia a palavra de Deus, pega esses versículos todos que são dados e leia, que você vai ver a verdade, certo? Satanás, sempre vem bonitinho. Entendeu? Satanás, ele não aparece para você um monstro. Ele sempre vai vir como um anjo de luz, é o que diz a palavra. Ele vem bonitinho, ele vem em formas de mulheres, ele vem em formas de relacionamento, ele vem em forma de amor, ele vem te buscar de alguma forma, ele vem te devorar de alguma forma. Certo? Não espere você que vai vir um monstro para cima de você, não, ele sempre vai vir bonito, ele sempre vai vir como anjo de luz. Mas se você não vigiar e não buscar, você pode ter certeza de uma coisa: o seu fim é o lago de fogo. Isso é claro, isso é bíblico. Todo mundo precisa entender isso. A salvação é um dom gratuito de Deus e é individual. Só você pode se salvar, meu irmão. E se você não quiser, o destino é esse. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. A regra é clara. Agora, se você não aceita, porque muitas vezes as pessoas não aceitam. Hoje as pessoas têm mania de falar, esses crentes. Sabe por quê? Porque o que foi colocado? A religião, infelizmente, é uma verdade. Ela se tornou um marketing, né? Hoje muita gente usa as igrejas como marketing, usa o nome de Deus como marketing. Mas isso já era previsto na Bíblia, irmãos. Deus já previa, Jesus Cristo previa isso. A Bíblia é clara sobre isso. Entendeu? Então aí as pessoas pegam esses exemplos aí e generalizam. Acham que todo mundo é igual. E não é, meu irmão. Não é assim. Você é que faz a diferença. É você que faz a diferença. Assim como Jesus Cristo fez. Ele veio e fez a diferença. E eu faço a diferença e você faz a diferença a partir do momento que você queira fazer. E por isso eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo lá em Ezequiel, capítulo 28. Verso 12, diz assim a palavra do Senhor. A gente fala, Satanás é um anjo que brilha, ele era um anjo de luz, ele nunca vai aparecer um monstro para você, nunca, sempre vai aparecer com coisa boa, e é aí que você cai, é aí, vigia, o tubarão, ele vem, entendeu? Sorrateiro. Você está no mar ali, você vê os ataques dos tubarões, por isso são chamados cães, né? Os cães do mar. Por quê? Ele vem, ele fareja, então ele vem. Certo? E você está ali nadando, tranquilo, e pá, né? Disperso, porque ele pega a gente porque nós somos dispersos. Então ele vem, sorrateiro, e de repente ele vem, te abocanha. Assim é Satanás. É a mesma coisa. Não tem diferença. Por isso que nós, com o que você faz na sua vida, com o que estamos fazendo nas nossas vidas, com as brechas que estamos dando, com as coisas que estamos deixando entrar na nossa vida, é que nós alimentamos os tubarões. É por isso aí. Precisamos alimentar os tubarões? Lógico que não. Lógico que não. Mas nós alimentamos porque a gente quer alimentar. Então você joga comida dos tubarões porque você quer. Você joga sua vida na mão dos tubarões é porque você quer. Porque espiritualmente a palavra está aí. A gente pode mudar.
Amém? Então vamos lá comigo lá em Ezequiel 28, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre ti, o rei de Tiro, e disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha as características de Lúcifer. Veja bem, tu eras, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, tá? Ele andava no céu, estivesse no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E ti se fazia os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Olha quem é Lúcifer, gente. Olha quem é Lúcifer. Olha a unção que tinha nesse anjo. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afoguentadas e andavas. Perfeito era os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Deus deu tudo. Satanás era o queridinho, vamos chamar assim, que a gente tem mania, né? Vamos trazer para o mundo aqui. Era o queridinho. Ó, eu estou falando exemplo mundano, tá? Não estou falando que ele era o queridinho do céu, não, tá? Quem sou eu para estar no lugar de Deus aqui? Misericórdia. Mas, trazendo para a gente entender, ele era o queridinho. Era anjo de luz, era tudo. Até que achou a iniquidade em ti. Vamos continuar a leitura aqui. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, e por isso te lancei profano do monte de Deus e te fiz perecer o querubim cobridor do meio das pedras e afoguetadas. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos teus reis e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tomei em cinza sobre a terra, os olhos de todos os que te veem. Todos os que conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tomaste e nunca mais te subsistirá. Então, veja bem. Satanás, ele é um inimigo derrotado. Ele foi expulso. E quando foi expulso, ele levou 1/3 dos anjos. Eu já falei isso aqui em outras pregações. Existem milhares. Eu posso falar que existem milhões. Ou existem milhares. Não sei precisar de demônios na face da terra. Mas Lúcifer nunca entrou em ninguém. Porque se Lúcifer entrar em alguém, você morre na hora. Certo? Então, esses demôniozinhos que vivem aí no meio, que a gente vê aí, isso aí é fichinha. Isso é fichinha. Mas são perigosos. Nós não podemos nunca na vida menosprezar seu inimigo. Nunca. Nunca menosprezar seu inimigo. Mas nós precisamos lutar. Não alimente os tubarões. Alimente a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus, com a verdade. Irmão, só existe uma verdade. Você precisa viver a verdade. Que esse ano de 2022, que a verdade prevaleça na sua vida, que a palavra de Deus prevaleça na sua vida, que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida, que o Espírito Santo, que o seu corpo seja o santuário do Espírito Santo, que ele habite dentro de você, para que nós possamos lutar, vencer todas as batalhas das nossas vidas. Porque estamos sendo derrotados, as pessoas estão tristes, estão sendo destruídas. Por quê? Porque a gente alimenta os tubarões, irmão. A gente alimenta os tubarões, a gente fala, e ninguém quer seguir a verdade. Por quê? Porque todo mundo quer viver, né, no meio dos tubarões. Talvez, para mim não, né, mas para muita gente,
talvez seja melhor. Talvez seja melhor. Só que vivendo esses tubarões, vocês viram onde a gente vai parar. É um lago de fogo. Porque a vida não é só isso aqui. O que todo mundo se engana é que acha que a vida é só isso aqui e todo mundo tem uma ilusão de que todo mundo vai para o céu. Todo mundo tem essa ilusão e não é assim, irmão. Não é assim. Por isso, precisamos lutar. Precisamos não alimentar os tubarões. Entendeu? Nós temos que alimentar o nosso corpo, a nossa alma, estar cada dia mais próximo, mais perto de Deus. Cada vez mais. Porque se alimentarmos os tubarões, com certeza o seu fim é o lago de fogo. Amém? E vamos lá, meu irmão. Agora, né, para concluirmos o nosso sacode ao pó, eu convido os irmãos a abrir comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim a palavra de Deus: porque isto é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que palavra maravilhosa, irmão. Deus quer que todo mundo seja salvo. Deus quer a sua salvação. Deus quer a minha salvação. Deus quer a salvação da minha família. Deus quer a salvação dos nossos filhos. Deus quer a salvação de... Aqui ele não fala ele fala, veja bem a palavra de Deus, ó. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Todos, irmão. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida. Vocês têm que querer a sua salvação, vocês têm que querer, vocês têm que correr atrás dela, irmão. Porque é só você que pode te salvar. Deus quer, mas quem te salva é você. Quem salva você é você mesmo. E tenham um conhecimento da verdade. E o que é a verdade? Meu irmão, a verdade é uma só. Deus quer que você seja salvo e que você tenha o conhecimento da verdade, que é a palavra dele, e não vai mudar. Não adianta, não vai mudar. Nós estamos em pleno século 21, nós estamos em 2022 e isso nunca vai mudar. Nunca. A verdade nunca vai mudar. Ninguém nunca vai mudar a verdade de Deus. Amém? Bom, nós terminamos aqui mais um Sacode o Pó, né? Eu oro para que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que nós possamos, cada dia, estar mais próximo de Deus e que cada dia você aceite mais a verdade. Porque esse é o único caminho que vai te levar ao céu, é o único caminho que você não vai alimentar os tubarões. Cuidado, porque os tubarões existem. O mal existe. E nós estamos entre eles. Nós só fugiremos dele se o que foi disso, o sopro do Espírito Santo esteja sobre nós. Que Deus seja a luz da nossa vida, né? Como diz lá no Salmo, dizendo: lâmpada para seus pés, és tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ô irmão, que nós sejamos firmes na rocha, em nome de Jesus. Então eu convido os irmãos a fechar os olhos comigo e vamos agradecer ao nosso Deus. Grande Deus e poderoso Pai, o Senhor que habita além dos querubins. Ô Pai, nós queremos te agradecer por mais este programa, que o Senhor tenha falado conosco, nós recebemos a sua palavra e que o Senhor, Pai, nos livre desse mal. Que o Senhor, Pai, não deixe que nós alimentemos os tubarões, que nós deixamos que cada vez cresçam mais e mais e mais o reino das trevas, porque o nosso caminho é o Senhor. Nós queremos, Pai, estar com o Senhor, e para isso nós precisamos muito. Nós somos pessoas totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não fazemos nada sem o Senhor. A nossa vida, ela é totalmente dependente do Senhor. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós.
Que a sua misericórdia, Pai, esteja sobre nós nesse ano todo de 2022. Que o Senhor possa olhar por nós, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Pai. E que o Senhor nos conduza à vida eterna, que é estar junto de Ti, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te agradecemos. Nós Te bendizemos no precioso sangue de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Pai, por mais um Sacode o Pó. Obrigado você por estar aí comigo. E que, em nome de Jesus, que nós não alimentemos os tubarões e que nós estejamos cada dia mais e mais perto de Ti. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo Sacode o Pó. A graça, a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e que esse ano de 2022 nós possamos fazer sempre a oração que Jesus Cristo nos ensinou, que é: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um grande abraço e Deus te abençoe. E até o próximo Sacode ao Pó.